A gente tem que pedir perdão, irmãos, tem que resolver as coisas. Romanos capítulo 6. Quero convidar você para abrir sua palavra nesse texto, a Bíblia. Coloque-se de pé. Você me perdoa, né, Romero? Romanos capítulo 6. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Esse capítulo é extenso e o nosso tempo já está um pouco avançado, então eu vou escolher alguns versículos para ler. Mas nós estamos dando sequência à série e nesse semestre é a última vez que eu prego nesse texto de Romanos, até porque hoje é o último domingo do semestre. E semana que vem nós não estaremos aqui, estaremos no Congresso da PECOM, em São Paulo, e em seguida nós estaremos de férias e voltaremos a estar com os irmãos aqui em Brasília só no dia 14. E eu vou voltar a pregar, então, só depois, quando nós estivermos de volta aqui, tá bom? Depois do dia 14. Romanos, capítulo de número 6. Eu vou convidá-los para que leiamos os versículos 1 e 2, depois o versículo de número 11, depois o versículo de número 14, certo? E depois o versículo 23. Então, vamos ler juntos 1 e 2, depois o 11, depois o 14 e depois o 23. Leamos todos o que diz o texto? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E o versículo de número 23. Vamos ler o 22 e o 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer pela tua bênção, pela tua graça. Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma, eu sou pecador, mas eu sou justificado. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor bateu o martelo e, ó Pai, o Senhor me declarou justo e declarou o teu povo que crê em ti justo também. Enquanto eu subia nesse púlpito aqui hoje, o Senhor falava ao meu coração que, da mesma maneira, Deus, que o Senhor perdoa os nossos pecados e joga no fundo do mar, que eu tenho que tomar, às vezes, as decisões de fazer assim na minha vida, porque o Senhor tem sido perdoador comigo e outros irmãos perdoadores comigo. Pois bem, Senhor, eu quero dizer também que pecados cometidos contra mim estão jogados do fundo do mar, Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus, esquecidos. Eu quero andar na tua presença em fidelidade para contigo. E que nada faça separação entre o Senhor Deus e a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir, Deus, a unção do Senhor, Pai, a tua bênção, a tua graça sobre a tua igreja nesta noite. Ó Deus, dá-nos a bênção de ter a consciência de que depois da justificação, nós agora não vivemos mais para nós, nós vivemos para ti. Deus, esse texto é por demais poderoso e libertador. E eu quero pedir que o Senhor repreenda todo o ataque do inferno contra os irmãos enquanto a gente ouve a mensagem. Que essa palavra não seja arrancada do coração, mas que ela entre com poder na alma. E que, assim como ela é libertadora para mim, que ela seja libertadora para os meus irmãos. Ó Deus, para que todos aqui saiam daqui vitoriosos sobre o pecado. Em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo argumenta que a consequência natural da justificação é a santificação. A consequência natural da justificação é a santificação. Quem foi justificado agora pode viver em novidade de vida. Mas é muito importante que eu e você entendamos, e essa é a grande ideia-chave do texto, que para o processo de santificação, uma consciência viva, clara e ativa é muito necessária. Para o processo de santificação, uma consciência viva, clara e ativa é muito necessária. Portanto, a nossa mensagem tem como tema: a consciência é necessária para a santificação. E, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ao nos dizer que a consciência é necessária para a santificação, nos diz que o cristão deve ter consciência de que morreu para o pecado.
O cristão deve ter consciência de que morreu para o pecado. Versículos 1 e 2. Eu vou ler o 1, vocês vão ler o 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vocês o 2. Irmãos, no versículo 20 do capítulo 5, o apóstolo Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E agora aparece de novo aquele oponente imaginário do apóstolo Paulo, dizendo: que já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais ainda? É assim que começa o capítulo 6. Permaneceremos no pecado, já que a gente recebeu muita graça superabundante quando a gente estava com muito pecado, então vamos pecar mais ainda? E o apóstolo é muito enfático ao dizer: de modo nenhum. Em outras palavras, Deus nos livre. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele já morremos? O cristão deve ter consciência de que morreu para o pecado, irmão. Pastor, mas espera aí, que história é essa de que eu morri para o pecado? Eu ainda tenho tentação. Elas ainda são fortes. Tem hora que me dá vontade de dar uma resposta. Tem hora que eu sinto tentado a cair em diversas áreas. Como é que eu morri para o pecado? Irmão, eu e você morremos para o pecado no sentido legal. Porque antes de ter Cristo Jesus, nós éramos casados com o pecado. Só que, quando nós viemos a Cristo Jesus, nós morremos para o pecado, nós deixamos o pecado viúvo. Isso significa o seguinte, que antes de estarmos em Cristo Jesus, o pecado detinha o senhorio da nossa vida. Agora que nós já morremos para os vínculos matrimoniais que tínhamos com o pecado, agora nós já estamos livres, porque qualquer enlace matrimonial dura até o momento da morte. Lembra que os votos são feitos aqui? Ontem o Luciano e a Bela fizeram votos aqui, foi até que a morte o ser. Depois da morte a coisa muda, né? Lembra aquela história lá do cara que morreu e a mulher dele tinha morrido, né? E aí chegou lá no céu, ela estava lá, e aí quando ele chegou, ela já estava lá com a casa preparada. Meu amor, que bom que você chegou, que bênção te ver. Meu negócio com você foi na terra, aqui nós não temos mais nada a ver um com o outro. Né? A morte já nos separou, aqui nós somos solteiros. Né? É assim, irmão, então é o seguinte, quando a gente morre, o vínculo do matrimônio acabou. Acabou. E você estava casado com o pecado, mas quando você morreu em Cristo Jesus, você não tem vínculo formal com o pecado. Então, o texto diz, como vai permanecer no pecado aquele que já morreu para ele? Irmãos, nós precisamos nos lembrar aquilo que Agostinho disse, dos estados do homem no que diz respeito ao pecado. Antes da queda, o nosso estado, o estado de Adão era, posso pecar. Posso não pecar e posso pecar. Ele tinha os dois estados. Mas quando o homem caiu, ele se casou, o pecado começou a ser parte dele, e o estado era, não posso deixar de pecar. Mas quando nós cremos em Jesus que morreu por nós na cruz, nós morremos com ele, e agora o nosso estado é o seguinte, posso não pecar. O pecado já não tem mais domínio, não é nosso Senhor, morremos para esse compromisso com o pecado. E nós podemos não pecar, o pecado na vida do crente é um acidente, não é regra. E quando nós estivermos na glória, então, o Senhor vai retirar de nós o pecado. E nós vamos ser pecadores glorificados. E o nosso estado será, não posso pecar. Mas você, meu irmão, já foi, você já enviuvou o pecado. Você não tem vínculo nenhum com ele. Ele não detém o senhorio da sua vida. A sua consciência precisa entender. É por isso que é necessária a consciência para a nossa santificação. A consciência é necessária para a santificação. O cristão deve ter consciência de que morreu para o pecado. Você já morreu. O pecado não é mais seu esposo, não é mais sua esposa, não é mais seu senhor. Você morreu para ele. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Então, exercitemos bem a nossa consciência para que tenhamos uma vida de santificação correta. Mas o texto diz mais, ao nos revelar, amados irmãos, que a consciência é necessária para a santificação. Ele, para exercitar o músculo da nossa consciência, diz em segundo lugar, que o cristão deve ter consciência de que morreu para o pecado. Em primeiro lugar, diz que o cristão deve ter consciência, não, em segundo lugar, o cristão deve ter consciência de como morreu pelo pecado. O cristão deve ter consciência de como morreu pelo pecado. Em primeiro lugar, de que morreu para o pecado. E segundo, de como morreu para o pecado. Versículos 3 e 4. Você vai ler o 3, eu vou ler a primeira parte do 4. Pode ler, por favor, o 3.
4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Queridos amigos e irmãos, o cristão deve ter consciência de que morreu para o pecado, mas também de como morreu para o pecado. Qual era o atestado de que eu morri para o pecado? No dia em que eu vi a igreja, meu irmão, e fui batizado, aquele momento de selo significou que eu fui crucificado com Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz, olha, ou porventura ignorais que nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. No dia em que você vê a igreja, se ajoelhou aqui, nós jogamos água na sua cabeça, lembre-se que o batismo simboliza selo e regeneração do Espírito Santo. O batismo significa o lavamento de pecados, mas significa que nós morremos para o pecado e ressuscitamos em Cristo Jesus. Então, a ideia do texto é que nós devemos ter a consciência não só de que morremos para o pecado, mas de como morremos para o pecado. No dia em que você veio aqui e foi batizado, certo? É um símbolo de que você foi batizado, selado pelo Espírito Santo na hora da sua conversão. E naquele dia que a água molhou a sua cabeça, aquilo era o sepultamento do seu velho homem. Era a cerimônia fúnebre da sua natureza pecaminosa. E ali, então, você foi sepultado e você estava sendo identificado, dizendo que na cruz, Cristo matou também a sua natureza pecaminosa. Meu querido irmão, minha querida irmã. Então, nós devemos ter a consciência de como nós morremos no batismo. No batismo que simboliza o batismo do Espírito no meu coração. O selo, o lavar regenerador. Quando eu fui batizado, foi a cerimônia fúnebre dizendo que Cristo matou o meu pecado na cruz. E agora o meu velho homem morreu. Eu estava lendo Sproul, irmãos, para preparar esse sermão, e no seu comentário de Romanos, Sproul disse que, certa vez, o diabo estava atormentando Lutero. Sproul disse que nós, às vezes, perdemos a consciência do valor dos sacramentos. E o diabo estava atormentando Lutero, e Lutero falou para ele assim, sai para lá, Satanás, eu sou batizado. E é verdade. O batismo é um compromisso formal com Jesus. Eu sou de Jesus, meu velho homem já foi sepultado. Eu morri para o pecado. Então, você tem que ter a consciência, certo? Não só de que você morreu para o pecado, mas que no dia em que você fez um compromisso formal com Cristo Jesus, e quando a água caía sobre a sua cabeça, significava que o seu velho homem está morto para o pecado. Louvado seja Deus, meu irmão. Então, você não me venha com churumelas, dizendo, ai, eu não consegui resistir o diabo. Você tem todo o poder de Deus para resistir o pecado e o diabo. Você só precisa se apropriar pela fé daquilo que Cristo já conquistou para você. Por isso que a consciência é extremamente necessária para a nossa santificação. A consciência é necessária para nos mostrar que nós já morremos para o pecado, não temos compromisso com ele, e de que essa morte se deu na cruz em Cristo Jesus, e o nosso vínculo formal do sepultamento do pecado foi o nosso batismo. Louvado seja Deus! Mas a consciência é necessária para a santificação. E, em terceiro lugar, o apóstolo nos diz que o cristão deve ter consciência de que recebe vida pela ressurreição. O cristão deve ter consciência de que recebe vida pela ressurreição. Você vai ler para mim todo o versículo de número 4 e eu vou ler o versículo de número 5. Leia todo o 4, eu já tratei a primeira parte, mas você lê o versículo 4 todo e depois a gente estuda o 5. Pode ler. O cristão deve ter consciência de que recebe vida pela ressurreição. Paulo nos mostra que naquele momento em que nós fomos batizados, nós morremos com Cristo. O nosso velho homem foi crucificado. E aí, irmãos, é por isso que eu gosto de pedir vocês para prostrar os joelhos, porque você está ali ajoelhado naquele sepultamento, mas quando você levanta, irmão, você levanta ressurreto em Cristo Jesus. A ideia é essa. E o texto diz aqui, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. No batismo, nós fomos unidos com Ele na sua morte, certo? Mas porque Ele ressuscitou, esse é o argumento de Paulo, olha, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, foi a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que Paulo está dizendo aqui? Você só tem uma nova natureza no seu coração. Você só nasceu de novo porque Cristo ressuscitou dos mortos.
Cristo venceu aquela tumba e se levantou da morte para a glória do Pai, pela glória do Pai. E então você, antes de ter Cristo Jesus, você é um morto espiritualmente. Você estava acabado, destruído, debaixo da ira de Deus. Mas quando você se converteu, o Espírito Santo soprou nova vida no seu coração e você ressuscitou na alma. Ah, amados irmãos, o novo nascimento, naquele exato momento, precede a conversão. Então você foi ressuscitado e nasceu de novo, e no momento em que nasceu de novo, ouviu a palavra, creu em Jesus. E agora você não é mais velha criatura, você é ressuscitado espiritualmente e pode andar em novidade de vida. Pode viver nova vida. Pode viver vida santa. Você já ressuscitou para Deus. Amém? Você não precisa viver a escravidão do pecado. Você já tem a nova natureza de Deus habitando em você. Você não é mais escravo do pecado. É por isso, irmão, que os pecados do crente são os pecados mais sem vergonhas que existem. Porque o crente já não é mais escravo do pecado. Muitas vezes Satanás diz, vai lá, comete aquele ato. Antes de se convencer, você faz isso mesmo. Você é assim, diz que você gosta. Você pode até querer ouvir a mentira de Satanás e fazer o que ele quer, mas o texto diz que você já morreu para o pecado. O Espírito habita em você. E Cristo ressuscitou dos mortos, te ressuscitou na alma. E agora você pode viver uma nova vida, vencendo o pecado, amém? E no dia final você vai ser ressuscitado. E é por isso que Paulo diz, olha, porque se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certo? O batismo foi o símbolo disso. O seremos também na semelhança da sua ressurreição. É por isso que nós fomos convertidos, irmãos. A conversão é a ressurreição da alma. E é por isso que no dia final nós seremos ressuscitados em glória. E a Bíblia diz, amados irmãos, que hoje nós não sabemos como haveremos de ser, mas nós sabemos que seremos como Ele é. 1 João disse isso, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Irmãos, que nós seremos como Cristo é, com o corpo glorificado que Ele tem, porque Ele ressuscitou, nós somos ressuscitados na alma e seremos ressuscitados no dia final. Então, meu irmão, exercite a sua consciência e saiba que você já ressuscitou na alma. Você não é mais escravo do pecado. Você pertence ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja Deus. Ah, irmãos, não abandonemos a nossa consciência. Cleuzinha, quando a gente estava no Chile, dava aula na classe de adolescentes lá da nossa igreja, e ela usava um livro de Josh McDowell, que eu acho maravilhoso. O nome do livro é No dejes tu cerebro en la puerta. Certo? Não deixe o seu cérebro lá fora. Quem diz que para ser crente você tem que parar de pensar? Pelo contrário, para ser crente você tem que elevar o seu pensamento exponencialmente para imaginar e ver e experimentar as grandes bênçãos que Deus tem para a sua vida. Amém, meu irmão? Não deixe seu cérebro lá fora. Use a sua cabeça e entenda que você já foi remido e ressuscitado na alma. Você é de Cristo Jesus. A consciência é necessária para a santificação. E por isso o texto nos mostra que o cristão deve ter consciência, ou seja, deve saber que o velho homem foi crucificado com Jesus. O cristão deve saber que o velho homem foi crucificado com Jesus. Para quem está anotando, vou falar mais uma vez. O cristão deve saber que o velho homem foi crucificado com Jesus. Vamos para a Bíblia. Versículos 6 e 7. Leiam os 6, irmãos, e eu lerei o 7. Podem ler, 1, 2, 3. Todos os 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Irmãos, o texto diz para nós que o cristão deve saber que o velho homem foi crucificado com Jesus. Olha o que diz o texto, olha, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. A sua velha natureza foi cravada na cruz. Ela pode tentar espernear. Satanás pode tentar insuflá-la, porque ele não quer, ele geme porque perdeu o domínio da sua vida. Mas o texto diz que você foi crucificado, o seu velho homem crucificado. E aí diz o texto, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O que é isso? Ué, mas a Bíblia não diz que eu tenho que preservar o meu corpo? Agora Paulo está dizendo que o corpo tem que ser destruído. Preste atenção nessa expressão, corpo do pecado.
Essa expressão corpo do pecado, irmãos, não se refere diretamente ao exterior do nosso corpo. Cuidado com sua herança de filosofia grega, de que o que é material é ruim, de que o que é imaterial é bom. Não, pare com isso. Em nome de Jesus, entenda muito bem que Paulo, quando está falando do corpo de pecado aqui, está falando da nossa natureza pecaminosa, que começa a atuar, obviamente, no nosso coração e vai se manifestar no nosso corpo. Mas de onde vêm os desejos impuros? Não é lá do nosso coração? De onde começa a inveja, que faz você se levantar contra alguém? De onde começa o ódio que leva ao assassinato? É lá no coração. Vai se manifestar no corpo, mas é algo que começa lá dentro, na parte material. De onde vem, amado irmão, a angústia, a ansiedade é lá de dentro, é da falta da confiança em Deus. Então, tudo começa lá dentro. Então, quando o apóstolo está dizendo para mim e para você aqui que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído, ele está falando que a sua velha natureza tem que ser destruída, e a minha também. E o velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, não o corpo físico em si, mas aquilo que nos leva a pecar contra Deus, seja destruído, seja aniquilado, seja acabado. E ele diz aqui, irmãos, para que nós não sirvamos ao pecado como escravos. Nós já fomos libertos. Não precisamos viver como pessoas que são cativas. E aí ele dá uma sentença maravilhosa, porque ele diz o seguinte: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Irmão, se uma pessoa tem uma dívida tremenda, ela não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem filha, não tem irmão, não tem irmã, sozinha no mundo, essa pessoa morre. O que acontece com a dívida dela? O que acontece? Acaba. Uma maneira de acabar com as dívidas é morrer. Não vá fazer besteira em nome de Jesus, viu? Certo? Mas é verdade, é isso que o texto está dizendo. E aí o seguinte, quando você morreu, o que aconteceu? Você não deve mais nada ao pecado. Quando o seu velho homem morreu em Cristo Jesus, foi crucificado com ele, você não deve mais nada ao pecado. Aí sabe o que aconteceu? Deus bateu o martelo e disse: te declaro justo, pela fé em meu Filho Jesus Cristo. Se o seu velho homem morreu para o pecado, você está justificado pela graça mediante a fé. Então, meu irmão, fuja do pecado. Para de flertar com o pecado. Ainda hoje eu li a Sproul contando aquela antiga ilustração de Agostinho, que antes da conversão, o homem que não tem Cristo é um cavalo cavalgado por Satanás. E ele detém fortemente as rédeas da vida desse homem, e ele usa a sua espora para açoitá-lo e machucá-lo, e usa a sua vara e o oprime de uma maneira muito tirana. Mas quando Cristo vem, Satanás cai do cavalo. Ele derruba o inimigo do cavalo e toma as rédeas da nossa vida, mas Satanás tenta entrar na frente e pegar nas rédeas, amado irmão. Então, Lutero, lembrando de Agostinho, disse que o homem sem Cristo Jesus é um cavalo do diabo. É assim, mas você, meu irmão, que está em Cristo Jesus, já morreu para o pecado. Você está livre. Não acredite na mentira de que você é escravo de algum pecado, não. Se você creu em Cristo Jesus, você já foi liberto. Deus já te declarou justo. Louvado seja Deus. Levante-se para vencer o pecado em nome de Jesus. Meu irmão, a consciência é necessária para a santificação. E o apóstolo nos diz, amados irmãos, em quinto lugar, que o cristão deve saber que viverá com Jesus. O cristão deve saber que viverá com Jesus. O cristão deve saber que viverá com Jesus. Versículos de 8 a 10. Vamos ler, irmãos. Eu leio o 8, vocês o 9, e nós todos juntos o 10. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois quanto a ter morrido de uma... Todos comigo, vamos lá? Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia, irmãos. Olha o que o texto fala sobre mim e sobre você. Ele diz, se nós já morremos com Cristo, o batismo simboliza isso, o nosso velho homem morreu na cruz. Olha o que ele diz, nós agora cremos no Senhor e nós vamos viver com Ele. Nós já vivemos em comunhão com Ele aqui, mas vamos viver toda a eternidade com Ele. E aí Paulo diz o seguinte para nós, que sabedores de que Cristo já ressuscitou dentre os mortos, Ele
ressuscitou e tem vida e nos deu vida, e agora, como ele ressuscitou dentre os mortos, ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Veja bem que a ressurreição de Jesus não é da mesma classe da ressurreição de Lázaro, porque Lázaro ressuscitou com o antigo corpo que tinha e morreu de novo. Mas Jesus ressuscitou vencendo a morte, e agora tem um corpo glorificado, e porque ele ressuscitou vencendo a morte, ele já triunfou sobre ela e não morrerá mais. E se nós nascemos de novo e fomos ressuscitados na alma, nós também não morremos mais espiritualmente. E depois que partirmos deste mundo, irmãos, a morte já não terá nenhum domínio sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A vida é nossa em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Se isso aconteceu com o nosso Senhor, foi para que acontecesse com você e comigo. Você tem que entender, eu morri para o pecado. Eu vivo para Deus. Lembra de Agostinho de Hipona? Agostinho, antes de se converter, era um homem muito devasso. Ele amava a boemia, amava os prazeres, era escravo de uma sexualidade deturpada. Irmãos, teve em seus braços muitas mulheres, teve um amante com o qual teve um filho, mas depois Agostinho se converteu, estando na Itália, amados amigos e irmãos, debaixo das orações de sua mãe, sob a influência das pregações poderosas de Ambrósio de Milão. E Agostinho, então, volta, amados irmãos, para a África, onde quer ser monge, depois se torna presbítero, bispo e um dos maiores teólogos da história da igreja. Mas, certa feita, Agostinho estava andando pelas ruas da sua cidade antiga, e uma de suas amantes de outrora o viu e disse, Agostinho, lembra-te das minhas carícias, sou eu, meu amor. E Agostinho caminhava, e ela vinha atrás, Agostinho, te esqueceste de mim? Oh, como eu te amei, Agostinho. E ele apertava o passo mais rápido, e ela também, Agostinho, meu amor, como nos deleitávamos em amor um com o outro, como te olvidaste disso? E ele começou a correr, ela correu na frente, agarrou a roupa dele, Agostinho, sou eu, meu amor. Ele olhou para ela e disse, Agostinho morreu. Aleluia, amém? Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando os seus pecados de outrora vierem te chamar pelo seu nome, eu estou aqui, você se lembra de mim. Você pode dizer, Valdir morreu. Gracinha morreu. Davi morreu. Quem mora aqui é Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, o pecado vai batendo e retirado em nome de Jesus. Hoje vai ter cura nessa casa. Glória a Deus por isso. O cristão deve saber que viverá com Jesus. Então, a consciência é necessária para a nossa santificação. Você está saindo daqui armado para vencer a batalha contra o pecado. E tendo essa ideia na mente, em sexto lugar, o texto diz a mim e a você que o cristão deve ter a consciência correta da sua identidade. O cristão deve ter a consciência correta da sua identidade. Versículo de número 11, eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez. Assim diz o texto. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, agora entenda que você morreu para o pecado. Escreva isso na sua mente. Escreva no seu coração. E faça a consideração correta. A Bíblia diz que você tem que se considerar morto para o pecado. Deixa esse defunto de lado. Irmãos, a ideia de deixar o corpo do pecado morrer, expor conta que quando alguém queria matar uma pessoa na antiguidade, uma das maneiras era amarrar um corpo de um morto nessa pessoa. E onde essa pessoa ia, ela ia carregando esse corpo do morto, até que a putrefação do morto passasse para essa pessoa, e ela então morria. Era uma das maneiras de condenar a pena de morte. A pessoa se amarrada a um morto, e ela fazia tudo amarrada com o morto, e a putrefação do morto ia para ela, e ela morria. Você tem que entender o seguinte, para que você vai amarrar o morto ao seu corpo? Para que você vai chamar o morto para andar com você? Você quer ser condenado à putrefação do pecado? É claro que o pecado ainda está aí, a velha natureza está aí. Posicionalmente e legalmente você já venceu, mas você não pode dar espaço para ela, você não pode flertar com ela. Porque se você der espaço, ela vai querer ressuscitar.
Então, enfie na sua cabeça, em nome de Jesus, que você morreu para o pecado. Como Agostinho disse que morreu. Você está vivo, você ressuscitou na alma, você vive para Deus. Aleluia, amém? Isso não é por causa de você. Não é porque você é o cheirosinho, o bonitinho, o mais especial. O texto diz aqui no versículo 11, por causa de quem? O nome de quem aparece no final do versículo 11? Cristo Jesus. É só por causa do que Cristo Jesus fez que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Tenha consciência de quem você é. E quando o diabo vier dizer que você não é, você fala, sai daqui, capeta, eu sei quem eu sou, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Tome tipo, tenha coragem, seja animado, vença o diabo. Não aceite qualquer latido do inferno e vá se prostrando, não, em nome de Jesus. Cristo morreu para te dar vitória sobre o pecado. Que Deus te dê vitória sobre o pecado em nome de Jesus. Amém. Tenha consciência, meu irmão, de quem você é. Mas a consciência é necessária para a nossa santificação. Em sétimo lugar, o texto diz que o cristão deve ter consciência de quem é o seu Senhor. O cristão deve ter consciência de quem é o seu Senhor. Olha aí para mim, o versículo 12. Nós não vamos ler antes, eu já vou expondo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado não é mais o seu Senhor. Então o texto diz aqui, não deixe ele dominar. Não deixe dominar quem não manda. O Satanás é usurpador e vai tentar soprar do seu ouvido para você se entregar ao pecado, para ele dominar de novo a sua vida. Aqui diz o texto, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Esse corpo aqui. Depois nós vamos ter um corpo de glória. Mas nesse corpo aqui o pecado já não pode reinar, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado não é seu rei, é o que eu estou dizendo aqui para você. Tenha consciência de quem é seu Senhor, não é mais o pecado. E Paulo ainda diz mais, do 13, nem ofereçais cada um dos seus membros, os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumento de iniquidade. Não faça isso. O pecado já não manda em você. Não, você não tem nada a ver com ele. Pare de oferecer os membros do seu corpo para que Satanás use, para que o pecado use. Pare com isso em nome de Jesus. O pecado já não é dono da sua vida. Reconheça que ele não é o seu Senhor. E aí Paulo continua dizendo, mas oferecei-vos a Deus. O nosso Senhor é o Senhor Deus. E aí ele diz como, ressurretos dentre os mortos. Você foi ressuscitado na alma. Satanás não é seu Senhor. O pecado não é seu Senhor. O Senhor Deus é o seu Senhor. Ele te ressuscitou para uma grande vida. E oferece então os seus membros a Deus, diz o texto, como instrumentos de justiça. Então, meu irmão, antes, quando nós andávamos no pecado, o nosso corpo era para pecar, para se deleitar no pecado. Mas agora que nós somos de Deus, o nosso corpo é para oferecer ao Senhor. A ideia de oferecer aqui é oferecer sacrifício, é entregar adoração. Use esse corpo, esse corpício lindo aqui, né? Esse seu aí que Deus te deu. Use esse corpício lindo para a glória de Deus. Amém? Como expressão de culto a Deus, de adoração sincera a Deus, como instrumento de justiça. O que é que significa isso? Deus quer abençoar pessoas através desse corpo que Ele te deu. Pessoas vão conhecer o Evangelho através desse corpo que Ele te deu. Pessoas vão ser abençoadas através desse corpo que Ele te deu. Então, Satanás não é Senhor, o pecado não é o Senhor, nem você é o Senhor da sua vida. Mas o Senhor é Jesus. Então, entregue o seu corpo a Jesus e diga, Senhor, toma aqui esse pequenino corpo como oferta de adoração, Senhor. Usa-o, Deus, para que a tua justiça se manifeste onde eu estiver. E aí Paulo diz no 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado já não manda mais da sua vida, meu irmão. Não acredite na mentira do diabo. Aqui o texto, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque estáis debaixo da... Não estáis debaixo da... E sim da... Você não está mais debaixo da lei. Lembra que Paulo dizia que o objetivo da lei era ressaltar o pecado, era mostrar o seu pecado, mas agora, meu irmão, a lei mostrou o seu pecado, o seu velho homem morreu com Cristo, você foi ressuscitado na alma, e agora a lei não tem poder sobre você, quem tem poder sobre você é a graça do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo diz, você não está debaixo da lei, sim da graça, o pecado já não tem domínio sobre você. É por isso que eu gosto muito daquela música de Ademar de Campos, que ele usa os versículos 14 e o 11
para cantar, que ela é muito linda. Não sei se você lembra. Ele diz assim, ó. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado jamais terá domínio sobre vós. Sobre vós, o 11. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Aleluia, amém, meu irmão? O pecado já não tem mais domínio. Então, meu irmão, tenha consciência de quem é seu Senhor. E pare de querer agradar o pecado, pare de querer agradar o diabo, pare de achar que você é escravo. O seu Senhor é Jesus. Você está debaixo da graça. Você foi liberto, amém, meu irmão? Você foi liberto. Você está livre. Jesus já abriu a porta da cadeia para você. Você pode sair e viver para Deus. Você não é mais escravo. Você foi perdoado. Você está livre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha consciência de quem você é em Cristo Jesus. A consciência é necessária para a santificação. Em 8º lugar, o apóstolo nos diz que o cristão deve ter consciência da implicação da sua liberdade. O cristão deve ter consciência da implicação da sua liberdade. Versículos 15, nós vamos ler até o 19. Paulo vai repetir o argumento. Ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estávamos debaixo da lei, sim da graça? Outra vez ele diz, Deus nos livre, de modo nenhum. E ele vai dizer, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? A quem você escolher obedecer, você vai ser servo. Ele diz assim, se seja do pecado para a morte. Se você obedecer ao pecado, você vai morrer. Mas ele diz, se você obedecer a obediência para a justiça. Se você obedecer ao Senhor, você vai viver como justo. E aí ele vai dizer o seguinte, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, ele diz, nós fomos escravos do pecado. Antes o nosso passado era esse. Nós estávamos algemados, acorrentados pelo pecado, nós estávamos encarcerados, o inimigo nos açoitava. E é como Agostinho disse, Satanás tinha a rédea da nossa vida. A hora que ele dizia para a direita, a gente ia fazer o que ele queria. Quando ele dizia para a esquerda, a gente ia. Quando ele esporava e dizia empina, a gente empinava. Mas agora, irmãos, ele não tem mais domínio. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. E aí Paulo diz, mas graças a Deus, porque você foi escravo do pecado antes, mas agora você creu no Senhor. E o que ele diz aqui? E agora você vive para obedecer de coração a forma de doutrina a qual você foi entregue. Aleluia, irmão. Você não é mais escravo do pecado. Você pode obedecer a Deus. Aleluia, amém, meu irmão? Com alegria, você foi entregue à doutrina da salvação. E aí eles diziam, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ah, meu irmão, você foi liberto do pecado. Agora a implicação natural é que você vive para servir à justiça. O Senhor é a própria justiça. Você vive para servir o justificador de muitos, o justo que é Jesus, o nosso Salvador. Essa implicação óbvia, se você vive então para servir o Senhor, olha o que ele diz aqui no 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Ele está ensinando para nós, para que a gente vença os nossos pecados. A gente precisa entender essas coisas. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Antes você fazia o que te dava na cabeça, você se entregava à prostituição, à lascívia, à bebedice, a uma vida longe de Deus e era escravo da maldade. Agora você foi liberto. Você é servo da justiça. E a implicação óbvia, ele diz aqui qual é. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Louvado seja Deus. Deus decretou que você é livre. Já te deu a carta de alforria. E agora, então, os seus membros, que antes serviam à maldade, vão servir à justiça. E agora você vai ser santificado a cada dia e vai se tornar cada vez mais alguém parecido com Jesus. Nessa própria carta, Paulo diz em 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você sabe que conhecer é amar. Deus te amou antes da fundação do mundo e te predestinou para quê? Para que você fosse conforme à imagem do seu irmão mais velho, o primogênito, que é Jesus. E ele é santo! Você tem que ser parecido com ele.
Eu tenho que ser parecido com Ele. Deus é o Deus Santo. E se nós queremos nos relacionar com Ele, nós temos que andar em santidade, amados amigos e irmãos. Crentes santos são armas poderosas nas mãos de Deus. Então, meu irmão, se arrependa dos seus pecados hoje, creia e consagre a sua vida ao Senhor. Você não é mais escravo do pecado, você é servo da justiça. E agora, então, a sua vida passou a ser uma vida de culto. Você adora aqui na igreja com os irmãos, mas você sai lá fora e você levanta de manhã: Senhor, aqui estão as minhas mãos, elas são tuas, usa minhas mãos para a tua glória. Aqui estão os meus braços, eles são teus. Senhor, que as minhas pernas, os meus pés me levem aonde o Senhor quer. Senhor, toma o meu coração, me ajuda a amar como o Senhor ama. Oh Deus, usa a minha boca para ser bênção, que o meu olhar edifique e abençoe. Deus, o meu corpo é teu, eu o ofereço a ti. É por isso que o lema da vida de Calvino era: o meu coração te ofereço ao Senhor, pronta e sinceramente. A implicação óbvia da nossa justificação é que agora o nosso corpo é de Jesus e nós vamos viver para Deus. Amém, meu irmão? Não viva mais para você, que você viva para o Senhor Jesus, porque Ele deu a vida na cruz por amor de você. Louvado seja Deus. Amém? Amém. O cristão deve ter consciência, meu irmão, de que a consciência é importante para a santificação. E aqui o apóstolo Paulo nos diz, em último lugar nessa noite, que o cristão deve ter consciência dos grandes resultados. O cristão deve ter consciência dos grandes resultados. Em último lugar, ele fala conosco nessa noite. Vamos ler do versículo 20 ao 23. Nós vamos lendo juntos. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. O que é isso? Quando você era escravo do pecado e você não tinha consciência do que a lei dizia, você ia ser condenado pelo seu pecado, mas você não vivia como alguém que é responsabilizado pela lei que você não conhecia. Você estava isento da justiça. Mas depois que você conheceu a lei, você se tornou mais culpado ainda. E aí ele vai ser mais claro conosco. Versículo 21. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Ainda que vocês não conheciam a justiça, qual foi o resultado que vocês tinham? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Você lembra aqueles pecados antigos que você cometia? Se o Senhor começasse a passar um filme deles aqui nesse telão, qual ia ser a sua reação? Misericórdia. Disse a nossa irmã, e é verdade, de todos nós. Aqui diz o texto, claramente, irmãos, que nós nos envergonhamos de tudo que fizemos. E tudo que nós fizemos de errado gerou morte. Gerou morte. Lembre-se que morte significa separação. O homem, quando pecou, morreu espiritualmente, foi separado de Deus. Depois morreu, amado irmão, fisicamente, morreu nos seus relacionamentos. E o nosso pecado trouxe morte, trouxe destruição. Mas aí Paulo diz no 22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Ele falou assim, agora, não faça mais aquelas coisas das quais você se envergonhava. Viva para Deus. Que os seus frutos demonstrem a santificação. E já que você está sendo santificado, o resultado de tudo isso é que no final você vai estar lá na vida eterna com o Senhor. Então, já que você vai passar a eternidade do céu, comece seriamente a se preparar para isso. É isso que o apóstolo está dizendo. Vivam a vida santa aqui. E aí, irmãos, ele vai impactar-nos com o clímax desse texto, falando, amados irmãos, sobre os resultados, quando ele diz aquele versículo tão conhecido que diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós precisamos saber muito bem disso, irmãos, que o salário do pecado é a morte. O homem sem Cristo recebe como resultado e como paga do seu trabalho a morte. A morte espiritual eterna longe de Deus. A morte física e a destruição total. Mas se você que diz crer em Cristo Jesus e está vivendo debaixo do senhorio do pecado, também você experimenta a morte. É assim, meus amados irmãos. É assim. Certa feita, irmãos, eu ouvi falar de um filho de presbítero da cidade de Belo Horizonte, que foi moço criado na igreja, cantava no louvor, pregava, e era uma grande bênção, e ele resolveu sair para o mundão. E se afundou nas drogas, e viveu todo tipo de deturpação que você
imaginou. E depois, então, ele caiu no hospital com AIDS. E caiu de uma maneira terrível que dentro de 3 meses ele morreu. Faltando um mês para ele falecer, ele chamou o pastor lá no hospital. E disse: pastor, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Eu vi o evangelho desde menino e eu cuspi nisso. Mas o Senhor me visitou com convicção de pecado. E eu quero dizer que eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu recebo como meu Salvador. E quero passar com Ele a eternidade na glória. Aleluia. Amém, meus irmãos? Ele foi salvo na alma. Mas um mês depois ele morreu. Porque o salário do pecado é a... Morreu porque Jesus o queria mais perto de si. Mas também morreu, irmãos. Porque o salário do pecado ainda continua sendo morte. Preste atenção, cristão. Ainda que você seja cristão, o seu pecado gera morte. Quando você peca de maneira triste, você gera morte na família, gera separação na família. Quando você peca de maneira terrível, você gera separação na igreja. Os seus pecados trazem morte. Então não brinque com o pecado. Ainda que você seja salvo pela graça, nesse âmbito físico, o pecado ainda gera morte. Tome cuidado. Mas louvado seja Deus, porque nós não podemos ficar nessa tragédia. Nós não precisamos ficar nela. Há um resultado que não é fruto do que eu faço. O pecado é salário, é fruto do salário, você lembra? Eu trabalhei, eu recebo. Eu pequei, eu recebo a morte como pagamento. Mas há um presente maravilhoso, o texto diz aqui. Mas contrário a isso, o dom gratuito de Deus. Querido visitante, você que está aqui, a Bíblia diz que eu e você não precisamos fazer nada. É um dom gratuito, é um presente. De graça, diz o texto. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus propõe te dar de graça a vida eterna. Mas só tem um meio de consegui-lo. O texto diz aqui: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só pode ter vida eterna aquele que está em Cristo Jesus. E como é isso, pastor? Como eu posso estar em Cristo Jesus? O texto diz que Ele é nosso Senhor. Se você reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor pessoal, se você reconhece que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, se você reconhece que Ele recebeu a ira que você merecia sofrer no inferno, na cruz do Calvário, se você reconhece que o castigo que você merecia caiu sobre Ele, se você crê que Ele é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz do Calvário por você e ressuscitou, se você confia que Ele é Deus feito homem sem deixar de ser Deus, e se arrepende e crê nele, e diz: Senhor, eu creio que Tu és o Senhor, eu me submeto ao Teu senhorio, eu creio em Ti, toma aqui a minha vida. A Bíblia diz: se você crer no Senhor assim, você será salvo. Você terá de graça a vida eterna, sem fazer nada para recebê-la. Você quer receber a vida eterna nessa noite? Amém? Que Deus te visite com graça e com salvação em nome de Jesus. Ao final dessa mensagem, pensemos aqui em algumas conclusões e implicações para nós. Parece que eu estou muito atrasado, irmãos, mas eu comecei a pregar depois de 6h25 hoje, viu? Então fique tranquilo, foi quase 6h30. Conclusões e implicações. Primeira delas, já que você tem consciência de todas essas bênçãos que você ouviu para a santificação, em primeiro lugar, tenha consciência do que Cristo fez por você. Certo? Jesus deu a vida por você. Tenha consciência de quem você é. Você é um crente. Você é de Jesus. Tenha consciência da sua posição. Você é justificado. Nenhuma condenação há para você. Se você é de Jesus mesmo, ninguém tira você da mão dele. Então, lembre-se do que Jesus fez por você, de quem você é. Você é uma nova criatura com nova vida. E a posição que você ocupa na sala do trono diante de Deus, você é justificado. Você é filho amado de Deus. Não apague isso nunca da sua mente. Isso é essencial para que você vença o pecado, vença o inferno e vença o diabo. Amém, meu irmão? Segunda implicação do texto para mim e para você. Não flerte com o pecado. Não flerte com o pecado. Ofereça o teu corpo como oferta ao Senhor, que morreu e ressuscitou por ti. Eu expliquei e apliquei
isso claramente no sermão, né? Que você diga para o Senhor, como aquela música do Jesus Adriano Romero diz: aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável em tua honra. Grato perfume eu quero ser, Senhor. Que a sua vida seja um culto, amém, meu irmão? E assim o nosso culto vai ser cheio de vida na igreja. Terceira implicação: saiba que o salário do pecado é a morte. Se você ficar andando pela via do pecado, você vai matar muita coisa. Você pode matar seu casamento. Você pode matar a paz e a alegria no coração dos seus filhos. Você pode atrapalhar muita igreja de Cristo Jesus. Então, tome jeito. O pecado não é senhor sobre a sua vida. Pare de flertar com o diabo, em nome de Jesus. Quarta implicação: seja agradecido e adore a Deus pelo dom da vida eterna. Meu irmão, viva agradecido. Irmão, nós somos abençoados. Hoje à tarde Deus falou muito ao meu coração. É óbvio que nós passamos por lutas. É óbvio que pessoas nos traem, pessoas que nós confiamos, falam mal de nós. A gente investe na vida das pessoas e as pessoas fazem tudo errado contra a gente. Mas não tem problema, não. Porque a nossa alegria não está nessas pessoas. A nossa alegria está em Jesus. Então, meu irmão, viva agradecido. Seja mais agradecido. Você é do Senhor Jesus. Você está no reino de Deus. Você pode viver para a glória do Senhor. Eu tenho um cântico espanhol que eu gosto muito. Hoje eu estou vibrando. Essa mensagem mexeu muito comigo. Ele diz assim: eu quero viver agradecido em tudo o que sou, que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira. Muito mais que palavras, muito mais que uma canção. Amém, meu irmão? Que o Senhor te encha de alegria. Você é amado, meu irmão. Você é eleito, meu irmão. Você foi perdoado, meu irmão. Ninguém tira você das mãos de Jesus. As provações, as traições, os enganos, todas essas coisas vêm para engrossar você para a próxima bênção que vem na frente. Então, meu irmão, agradeça a Deus. Seja feliz em Deus. Deus falou isso comigo. Eu sentei nesse banco hoje. O Espírito Santo falou claramente essas verdades desse texto do meu coração. Por isso eu orei do jeito que eu orei. Louvado seja Deus. Em último lugar, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Se você quer ser liberto do pecado, do diabo, Jesus veio, irmãos, para desfazer as obras do diabo. Aleluia, amém, meu irmão? Preste atenção, a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se você quer que as obras do diabo sejam desfeitas na sua vida, tenha consciência de quem você é e saia daqui comprometido a viver para Deus e não para você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Eu quero orar por você, meu irmão, que ouviu essa verdade no final do sermão e entendeu que o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo, para preparar para si um povo santo, sem mácula alguma. E eu quero orar pela sua vida. Se você precisa tomar essa consciência de que você é de Jesus e sair daqui para ser vitorioso sobre o pecado, eu quero chamar você aqui na frente e eu quero orar por você. Membro da igreja, todo mundo fique de pé. Sendo membro da igreja ou não, você fala assim: essa mensagem foi para mim. Eu preciso escrever isso no meu coração. Eu quero sair daqui para ter um novo tipo de vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Venha logo. Não é? Vem aqui, nós vamos orar pela sua vida, para que Deus te dê vitória sobre o pecado. Pare de hipocrisia. Se você está enfrentando e precisa vencer, venha logo e eu vou orar por você. Amém? Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, preparando para si um povo santo, sem mácula e negrura, sua igreja gloriosa. Vem cá, meu irmão. Pastor, eu preciso tomar consciência disso, eu preciso vencer um pecado específico na minha vida. Venha logo, meu irmão. Talvez é esse orgulho aí. Vem aqui que eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar por esse povo querido que está aqui na frente. Se você quiser que eu ore por você, agora a chance. Senão já era. Pai, eu quero orar
Pode vir, irmão, pode vir, pode vir. Se vê lá de cima, dá tempo. Pai, eu quero orar por esses filhos e essas filhas. Pai, o Senhor já disse para eles e para mim nesses dias que nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Eu quero te agradecer por isso. Mas, Pai, eu quero clamar, Deus, ó Pai, que o Senhor repreenda toda obra do inferno contra a vida desses irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Perdoa os pecados deles, os meus, Senhor. Ó Deus, ó Pai, os de todos nós. Ó Pai, escreve na mente desses irmãos, dessas irmãs que estão aqui, que eles estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Ó Deus, que o velho Senhor já foi escorraçado e agora nós servimos ao Rei da Glória. E, ó Deus, com esses irmãos, com essas irmãs, nós queremos oferecer a nossa vida para a glória e honra do nome de Jesus. Dá vitória, Deus, ó Pai, a este teu servo, a esta tua igreja, a estes irmãos e irmãs contra o pecado, porque o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Ó Deus, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós somos libertos. Senhor, toma aqui a nossa vida e dá-nos alegria, não de colher consequências do pecado, mas de viver os frutos daquilo que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz, a vida eterna. Nós oramos e abençoamos teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhes dê vitória.